Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o dia 87 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. Abra-se à transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 87. Leis diversas. Leituras de Deuteronômio 21. 1. Quando na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres, for encontrado algum morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem ao redor do morto. E os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha que não tenha trabalhado nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale de águas correntes, que nunca foi lavrado, nem semeado, e ali, no vale, despedaçarão o pescoço à novilha. Então virão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, e para abençoarem em nome do Senhor, e segundo a sua palavra, se decidirá toda a controvérsia e todo o ferimento. Então todos os anciãos daquela cidade mais próximos do morto lavarão as mãos sobre a novilha despedaçada no vale. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo, Israel, que resgataste, ó Senhor, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e este sangue lhes será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, porque farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu os levares presos, e vires entre os presos uma mulher formosa, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a levarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá a veste de seu cativeiro, e ficará em tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois te chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não agradares, a deixarás ir à sua vontade, mas de maneira nenhuma a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Se um homem tiver 2 mulheres, uma amada e outra aborrecida, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, acontecerá que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porque aquele é o princípio da sua força, dele é o direito da primogenitura. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e embora o castiguem não lhes dá ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos de sua cidade, à porta do lugar onde mora. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém tiver cometido pecado digno de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro até a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra,
que o Senhor teu Deus te dá por herança. Leitura de Deuteronômio 22. Se vires desgarrado o boi de teu irmão ou a sua ovelha, não te desviarás deles. Sem falta os reconduzirás a teu irmão. Se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, então o recolherás para dentro de tua casa, e ficará contigo até que teu irmão o busque, então lhe o restituirás. Assim farás com o seu jumento, assim farás com a sua veste, assim farás com toda coisa perdida de teu irmão, que ele perdeu e tu achaste, não te poderás desviar. Se vires o jumento de teu irmão ou o seu boi caído no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-lo. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque todo aquele que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Quando encontrares pelo caminho, numa árvore ou sobre a terra, algum ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe, mas os filhos tomarás, para ti, para que bem te suceda, e prolongues os dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no telhado, para que não ponhas culpa de sangue sobre a tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha com sementes diversas, para que não se contamine a colheita tanto da semente que semeares, como do fruto da vinha. Não lavrarás com boi e jumento juntamente. Não te vestirás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. Porás franjas nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Se alguém tomar uma mulher, e depois de possuí-la, a aborrecer, e contra ela pretextar coisas escandalosas, divulgando-lhe má fama, e disser: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha a este homem por mulher, porém ele a aborreceu, e eis que ele pretextou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, estes são os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão a veste diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade tomarão o homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e a sua mulher será, e não a poderá despedir em todos os seus dias. Se porém isto for verdade, isto é, que a moça não foi achada virgem, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Se uma moça virgem for desposada, e um homem na cidade a encontrar e se deitar com ela, então ambos fareis sair à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se, porém, o homem encontrar a moça desposada no campo e a forçar, deitando-se com ela, então morrerá só aquele que se deitou com ela. Porém, a moça não tem culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e o mata, assim é este negócio. Pois a encontrou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, a tomará por mulher, e não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem levantará a coberta de seu pai. Leitura de João 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron,
onde havia um jardim, e entrou nele com eles. Também Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus ali se reunia muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Então a coorte e o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o manietaram. E o levaram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia aconselhado aos judeus ser conveniente que morresse um só homem pelo povo. E Simão Pedro seguia a Jesus, bem como outro discípulo. Como este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficava de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Então a criada, a porteira, disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os guardas que, tendo acendido fogo, se aquentavam, porque fazia frio, e Pedro estava com eles e se aquentava. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: Eu tenho falado abertamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. Quando ele disse isto, um dos guardas ali presente deu-lhe uma bofetada, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquentando-se. Então lhe perguntaram: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os guardas que, tendo acendido o fogo, se aquentavam, porque fazia frio, e Pedro estava com eles e se aquentava. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no jardim com ele? Pedro, pois, negou outra vez, e imediatamente cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para ter com eles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: A nós não nos é permitido matar alguém. Para que se cumprisse a palavra que Jesus dissera, significando de que modo havia de morrer. Então Pilatos entrou outra vez no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem isso de ti
Ou foram outros que te disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes te entregado a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, tornou a sair para junto dos judeus e lhes disse: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes um costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram outra vez, dizendo: Não a este, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Leitura do Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se exaltará contra mim o meu inimigo? Olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Quanto a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, quanto me tem feito bem. Pontos principais. Deuteronômio 21 a 22. Leis diversas sobre casos não resolvidos, como a novilha para expiação de homicídio não solucionado, casamento com cativa, direitos de primogenitura, filho rebelde, pena capital, e a proibição de deixar o corpo do enforcado pendurado à noite, pois o pendurado é maldito de Deus. Leis de responsabilidade comunitária, devolver objeto perdido, ajudar o animal caído, proibição de vestimenta intercambiável entre sexos, proteção à natureza, não tomar a mãe-ave, construção de parapeito no telhado e proibições de misturas, sementes diversas, boi e jumento no mesmo jugo, tecidos misturados. Leis sobre pureza sexual e casamento, incluindo o tratamento da mulher acusada falsamente de não ser virgem, adultério e sedução. João 18. A prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus se identifica como Eu sou, e os guardas caem por terra. Pedro corta a orelha de Malco, mas Jesus cura e ordena que a espada seja posta na bainha. Jesus é levado a Anás e depois a Caifás. Pedro nega Jesus 3 vezes enquanto se aquece no pátio. Jesus é levado a Pilatos, que o interroga sobre seu reino. Jesus declara: O meu reino não é deste mundo, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta: Que é a verdade? E declara não achar crime em Jesus. A multidão prefere Barrabás. Salmo 13. Salmo de lamentação que transita da angústia à confiança. Davi clama a Deus com 4 até quando, expressando a sensação de abandono e a luta interior. O inimigo parece triunfar. No versículo 5, há uma mudança. Quanto a mim, confio na sua graça. O salmo termina com regozijo na salvação e o propósito de cantar ao Senhor. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre leis diversas que refletem o cuidado de Deus, Deuteronômio, a prisão e o testemunho de Jesus, João 18, e a confiança em meio à angústia, Salmo 13. Reflita. Cuidado com o inocente. A lei da novilha para homicídio não solucionado mostra que Deus se importa com o sangue inocente e com a purificação da terra. Você tem valorizado a vida e buscado justiça onde há injustiça? O filho rebelde. A lei sobre o filho rebelde mostra a seriedade da desobediência contumaz. Embora não vivamos sob essa lei civil, ela nos lembra que a rebeldia contra a autoridade tem consequências graves.
Em sua vida, você tem honrado seus pais e as autoridades constituídas. Responsabilidade pelo próximo. As leis sobre devolver objetos perdidos e ajudar animais caídos ensinam responsabilidade pelo bem do próximo. Você tem cuidado das coisas e das necessidades do seu próximo. Parapeito no telhado. Deus ordenava a construção de parapeitos para prevenir acidentes. Isso nos ensina a prevenir o mal e cuidar da segurança do próximo. Você tem agido com responsabilidade para evitar que outros tropecem. O cálice do Pai. Jesus, mesmo tendo poder para se livrar, aceitou beber o cálice da vontade do Pai. Quando a vontade de Deus é difícil, você a aceita como Jesus? A negação de Pedro. Pedro, que jurara fidelidade, negou Jesus. Você já experimentou a falibilidade da carne? Como tem lidado com suas fraquezas e com o arrependimento? O testemunho da verdade. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Você tem sido testemunha da verdade em um mundo que prefere a mentira? Barrabás e Jesus. A multidão preferiu um salteador ao justo. Isso nos lembra que o mundo muitas vezes prefere o pecado à justiça. Você tem escolhido Jesus acima de tudo? Até quando? Salmo 13. O salmista clama com honestidade sobre sua angústia. Você tem levado suas dúvidas e dores a Deus com sinceridade ou tenta escondê-las? Confiança na graça. Mesmo na angústia, Davi confia na graça de Deus. A confiança não nega a dor, ela transcende a dor. Você confia na graça de Deus, mesmo quando não entende seus caminhos? Cantarei ao Senhor. O salmo termina com o propósito de cantar. Você tem louvado a Deus, mesmo em meio às dificuldades? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.